12, versículo 46. Mateus capítulo 12, versículo 46. Que nos diz: falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe, teus irmãos estão lá fora, e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém. Podeis assentar. Queremos nesta noite saudar a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a saudação de bem-vindo também, a qual fomos alvos. Queremos saudar o irmão Décio, presbítero Décio, o qual está na frente desse trabalho, juntamente com os obreiros. Que Deus possa abençoar a cada um. Agradecemos a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui nesta noite para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Senhor está conosco. É somente nós darmos lugar para o Espírito Santo operar nesta noite. Já iniciamos o culto com oração e também já com louvor, e o Senhor já está falando conosco através da sua palavra. O Senhor fala conosco desde o início do culto. Muitos deixam para que o Senhor fale, mas ele não escuta o que o Senhor está falando. Desde o início do culto, no momento que o irmão já cantou o hino, já leu a palavra, o Senhor já começa a falar. E muitos deixam para o final do culto: eu quero sentir a presença de Deus lá no final do culto. Não, nós temos que glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor desde o início do culto, porque o Senhor vem falando conosco. O Senhor vem falando conosco. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Temos feito leitura nesta palavra de Deus, que nos fala sobre uma passagem em que Jesus estava ali com seu discurso, estava pregando a palavra de Deus, o reino dos céus. E ali Jesus, aonde ele estava, havia uma grande multidão. Sempre acompanhava aquela multidão, porque o Senhor tinha um discurso em que ele falava com o seu Pai, ele falava do reino, ele ali sempre estava anunciando o reino dos céus. E nós vemos que o discurso de Jesus sempre era um discurso em que as pessoas gostavam de ouvir. Muitas vezes até mesmo nós vemos que muitos saíram porque eram até mesmo um discurso duro do nosso Senhor Jesus. Então nós vemos que Jesus iniciou o seu ministério aqui nesta terra. Nos diz a palavra que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o reino de Deus. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 1, nos diz esta palavra. E nos diz ainda que afluía uma grande multidão e vinha de todas as cidades. Por quê? Porque Jesus, ele tinha um discurso em que falava sobre o nosso Deus. Ele falava sobre as coisas do Pai. E nós vemos que Jesus Cristo, ele veio aqui nesta terra, e o Senhor deu a ele um grande ministério. Deu a ele este ministério para que um dia ele chegasse aqui nesta terra e começasse a anunciar o evangelho das boas novas. E um dia também ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os pecados da humanidade. E nós vemos então que Jesus Cristo, ele foi em direção ao seu primo João Batista, a qual era o precursor de Jesus. E ali ele começou
anunciar o reino dos céus, João Batista, e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então João Batista, quando viu Jesus se aproximando, ele era primo de Jesus, fazia muitos anos que talvez não visse Jesus, mas ali ele sentiu o Espírito sobre a sua vida, e naquele instante ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus Cristo ali estava sendo batizado, nós diz a palavra que abriu-se os céus, e ali, agora nesse instante, o Senhor, o Pai de Jesus, o nosso Deus, falou dizendo: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho um amor tão grande por este Filho. E nesta hora desceu uma pomba, como um símbolo de uma pomba, e repousou sobre a cabeça de Jesus, e o Senhor foi cheio do Espírito Santo e foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Mas nós vemos que Deus, ele preparou todas as coisas para que Jesus pudesse morrer na cruz do Calvário, para que ele pudesse sofrer lá na cruz do Calvário para perdoar os pecados da humanidade. E nós vemos então que aonde Jesus estava, sempre afluía uma grande multidão. Então, quando Jesus estava aqui, nós vemos que a sua família, ali a sua mãe, os seus irmãos lhe procuraram. Mas antes desta passagem, Jesus anuncia uma mensagem maravilhosa. Nós vemos em Mateus, Lucas e Mateus, Marcos e Lucas são os livros sinóticos, livros que são considerados parecidos, semelhantes, são mensagens semelhantes. Mas nós vemos que aqui, antes de Jesus antes de Jesus ali se encontrar com a sua família, Jesus aqui nos fala que ele relata no seu discurso sobre o Espírito. Nos diz a palavra de Deus no capítulo de Mateus, no capítulo 12, versículo 40 e 43, os irmãos podem acompanhar, quando nos diz aqui: quando o espírito imundo sai do homem, anda procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltando para a minha casa, donde saí, e tendo voltado, encontrou a casa vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando ali, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Nós vemos que antes de acontecer esta passagem que nós lemos ali, em que Jesus estava com seu discurso ali com aquela multidão, que ali ele estava reunido pela multidão, aqui Jesus começa a falar sobre o espírito imundo que sai do homem, anda por vários lugares, e ele não encontra o repouso, ele começa a procurar. Glória, e nos diz a palavra que ele voltou para a casa da onde ele saiu. Quando ele chegou lá, a casa estava varrida, estava ornamentada e estava ali também vazia. Por quê? Porque o Espírito Santo saiu daquela pessoa que estava ali. Aquela pessoa deixou Jesus de lado, ela deixou que o mundo entrasse na sua vida. Nós vemos então que Jesus fala que agora o Espírito, ele saiu, andou por todos os lugares, mas daí ele retornou. Quando ele chegou ali, a casa estava vazia, varrida e ornamentada. É um perigo quando o Espírito Santo sai da vida do homem, a sua vida fica vazia, a sua vida fica em perigo, a sua vida, a sua alma, o seu eu fica em perigo, porque o inimigo está rodeando para entrar dentro desta
casa. E agora o que ele faz? Ele traz mais 7 espíritos. Ele não vai sozinho, ele chega ali, ele verifica, está tudo arrumado, está tudo ornamentado, está vazia, está varrida. Então eu disse: agora eu vou chegar. Glória a Deus, aleluia. Eu vou chegar porque está vazia, o Espírito Santo já foi embora desta vida. Por isso nós temos que conservar o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Por isso que Jesus, naquele momento em que ele foi batizado nas águas, desceu aquela pomba, com um símbolo de pomba na sua cabeça. O Espírito Santo se apossou de Jesus naquela hora. Nós temos que ter o Espírito Santo para vencer este mundo. Nós temos que ter o Espírito Santo para vencer o pecado. Então você vê aqui, Mateus nos fala que Jesus fala sobre este espírito imundo. Então ele retorna, ele vai aonde ele estava e volta. E quando ele volta, ele leva consigo mais 7 espíritos ali, demônios, e aquele estado daquele homem ficou pior que o primeiro. Que coisa tremenda, irmão. Nós vemos pessoas que deixaram a casa de Deus, irmão André, deixaram os caminhos do Senhor. Aleluia. E são pior do que estava. São pior por quê? Porque ali o espírito, o demônio entra dentro daquela vida e traz mais 7 espíritos. E o Senhor sempre anunciava, o Senhor sempre estava ensinando. Estamos aqui nesta noite para aprender com o Espírito Santo. E nós vemos então aqui que Mateus fala sobre a casa varrida, a sua casa ornamentada e a sua casa vazia. E nós vemos então que Marcos, no capítulo 3, você pode ler aí, acompanhar a palavra de Deus nesta noite. Nós vemos que Marcos, no capítulo 3, versículo 24, ele nos diz assim, vamos ler o versículo 23 para os irmãos entenderam, começando aqui. Os escribas, pois haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está possesso de Beelzebul, pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então aqui os discípulos, aqueles escribas, eles desceram de Jerusalém, eles estavam em Jerusalém. Isso significa que eles estão no lugar da bênção. Jerusalém significa lugar da bênção. E eles saíram de Jerusalém somente para zombar de Jesus. Quantas pessoas estão no lugar da bênção, em vez de aproveitar a bênção, ficam zombando das coisas de Deus, ficam zombando de tantas coisas que vêm na igreja, e em vez de aproveitar a obra que o Senhor está fazendo naquele momento. E nós vemos que aqui os escribas desceram, saíram de Jerusalém e foram, e ele dizia: ele está possesso. Eles falaram, eles estavam falando mal de Jesus, dizendo: Jesus está possesso de demônio, está possesso de Beelzebul. Ele está falando das coisas dos demônios, ele expele demônios. E Jesus, agora, ele começa a ensinar, dizendo: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si, tal casa não poderá subsistir. Jesus sempre estava ensinando o povo. Jesus sempre estava ensinando a sua igreja. Aonde ele estava, havia uma grande multidão ali ouvindo o discurso de Jesus. Estavam ouvindo a pregação de Jesus. E aqui Jesus nos fala sobre a casa dividida. Como que ele vai expulsar Satanás? Satanás, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se pois Satanás se levantou contra si mesmo, se Satanás se levantar contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. Jesus ensina-nos a palavra de Deus. Então, os irmãos, para entenderem, Mateus, Marcos e Lucas, esses evangelhos sinóticos,
No Mateus, primeiro ele nos fala sobre a casa arrumada, vazia e ornamentada. E aqui em Marcos, ele fala sobre a casa dividida. Nós vamos para Lucas, Lucas capítulo 8. Os irmãos podem acompanhar. Aqui Jesus nos fala, Lucas, ele registrou, o evangelista Lucas registrou sobre a candeia. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso e põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um veladouro, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Aqui, Lucas, ele relata o que Jesus falou sobre a candeia. Quando acende-se a candeia, se coloca em cima da mesa, para que o lugar, o ambiente seja iluminado. Ninguém acende a candeia e coloca debaixo da mesa, porque debaixo da mesa vai ficar escuro, o ambiente não vai ser claro. Isso quer dizer o quê? Que tudo que há oculto, que não haja de manifestar-se, e nem escondido, que não venha a ser conhecido ou revelado. Isto significa o poder do nosso Deus. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece a cada um que está aqui nesta noite. Glória a Deus, Ele aleluia. sabe que você veio com um problema, Ele sabe que você veio com uma necessidade, mas o Senhor quer te dar vitória nesta noite. Glória a Deus, Creia aleluia. no poder do nome do Senhor. Creia que o Espírito Santo vai te abençoar nesta noite e você vai receber a vitória que você está precisando. Glória a Deus, aleluia. Você veio aqui, não veio com mero costume, mas veio para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Oh, Jesus, aleluia. Antes da passagem em que Jesus, ali os irmãos de Jesus e a mãe de Jesus queriam falar com Jesus, há 3 passagens, e cada livro, cada evangelho, Mateus, Marcos e Lucas, fala-se uma passagem diferente. Por quê? Porque Jesus quer ensinar. Jesus ensina ao seu povo. Jesus ensina sobre a casa, que a casa, no momento que está arrumada e sem o Espírito Santo, é perigoso. O inimigo pode entrar e trazer 7 demônios. E a casa que está dividida é uma casa onde está Satanás. Glória a Deus. Oh, Jesus, aleluia. Ele estava mostrando para aqueles homens que se levantaram e que zombavam do discurso de Jesus, do ministério de Jesus. Quantos que se levantam contra o teu ministério, Glória a Deus, contra o que você está fazendo, que você está pregando a palavra do Senhor, você está orando, você está cantando louvores ao Senhor, estão em Jerusalém, mas querem somente estar ali para cuidar da vida do outro e não da sua vida. Agora você vai ver nesta passagem, nós vemos aqui que Jesus estava glória a Deus. pregando e chegou a sua mãe e os seus irmãos. Jesus estava no culto. Olha o que diz a palavra do Senhor. E vieram aqui em Mateus, você pode ver aqui em Mateus no capítulo 46, que nos diz que alguém lhe disse,
a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Você entendeu? Jesus estava no culto. Havia pessoas interessadas em receber a bênção. Agora chega uma pessoa e quer atrapalhar a obra de Deus. Chega uma pessoa e diz: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Aqui eu vejo que entra o emocional, entra o pessoal. Nesta hora, Jesus é tentado a deixar de fazer a obra de Deus por causa da sua família. Mas Jesus, ele continuou pregando, nos diz a palavra. Falava ainda Jesus ao povo. E eis que a sua mãe e os seus irmãos estavam lá do lado de fora. Mas por que não estavam lá dentro? Estavam lá fora. Por que não entraram e ouviram a voz de Deus? Quantos que estão lá fora e não ouvem a voz do Espírito Santo? Quantos que estão lá fora e estão Glória a Deus, aleluia, ouvindo a palavra, ouvindo os louvores, mas estão lá fora? Deus de poder. A sua vida está desconcertada. A sua vida está longe do espiritual. Deixou Glória o espiritual a Deus, de lado. Deixou o Espírito Santo. Aleluia. Oh Jesus, aleluia. E ainda, aqueles que estão lá fora estão muitas vezes atrapalhando os que estão dentro. É verdade. Querem tirar aqueles que estão dentro. É verdade. Oh, A Jesus. sua mãe e os seus irmãos estão te procurando. Se Jesus naquela hora disse: mas eu preciso falar com minha mãe, eu preciso falar com meu irmão, deixava tudo de lado. Mas não, ele tinha um ministério. Você tem um ministério. O Senhor tem te chamado. Deixa de lado aquelas coisas que querem lhe atrapalhar. Muitas vezes até mesmo as pessoas, os teus familiares, que muitas vezes querem atrapalhar o teu ministério. Glória a Isso Deus, você vai ver que aleluia. não é abandonar. Não é abandonar a família. Jesus não quer dizer que precisa abandonar a família, não. Olha o que Jesus disse. Alguém lhe disse: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar. Porém ele respondeu ao que lhe disseste: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Jesus não deixou o seu emocional tomar conta. Ele pensou nas almas, nas pessoas sedentas que estavam ali ouvindo a palavra. Aqueles que estão lá fora não querem ouvir. Aqueles que estão lá fora só querem fazer fofoca. Aqueles que estão lá fora vieram para trazer intrigas e querem trazer para dentro da casa de Deus. Não deixam o Espírito Santo fazer a obra na sua vida. Oh Jesus, aleluia. Glória a Jesus disse: quem é Deus. minha mãe e quem são meus Jesus. irmãos? Jesus sabia. Mas ele tinha naquela hora que terminar a mensagem. Ele tinha que entregar a mensagem que Deus lhe dera. Nós vemos que aquele homem estava em Jerusalém.
E nos diz a palavra que ele desceu de Jerusalém e foi para Jericó. Saindo de Jerusalém, saíram do meio da bênção. Quantos que estavam e estão no meio da bênção e agora querem sair? Eu não aguento mais a luta, eu não aguento mais o problema, eu não aguento mais, eu não posso com aquele irmão, eu não posso com aquela irmã não me cumprimentou, aquele não, me fez isso, me fez aquilo, e deixam Jerusalém. Oh, Jesus. Deixam a união e a comunhão do Espírito Santo por picuinhas e são assaltados por Satanás. Oh, Jesus. E ninguém dá-lhe a mão, a não ser o sacerdote. Ali, Jesus Cristo chega e dá a mão. O bom samaritano, o sacerdote passa de lado, o levita passa, mas o bom samaritano estende a mão. Não saia de Jerusalém, não saia de Jerusalém. E aqueles homens saíram de Jerusalém somente para escandalizar a obra. Vamos terminar com o ministério de Jesus, vamos acabar de estar falando sobre Beelzebul, sobre Satanás, vamos terminar. Mas Jesus ensina. Este homem que estava e que trouxe a notícia para Jesus que a sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, queriam interromper a pregação de Jesus. Quantos que querem interromper? Quantos que querem estragar a obra de Deus? Querem atrapalhar a obra de Deus? Ao invés de orar, buscar, consagrar a sua vida, querem interromper a obra de Deus. Esse trabalho não vai crescer, esse trabalho não vai dar certo. São pessimistas na obra de Deus. Mas são os amigos que estão lá fora. Mas muitas vezes esses amigos que estão lá fora estão de olho nos que estão aqui dentro, somente para retirar da casa de Deus e levar para o mundo. Até mesmo para oferecer uma barganha, uma propina, uma oferta maior. Vem comigo, eu vou te oferecer isso, estou oferecendo aquilo. E quantos estão caindo na mão de Satanás? Estão comprando o ministério. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Estão comprando cargos. É verdade. Deixam Jerusalém, a obra de Deus, e ficam lá fora ainda incomodando. Aquele que levou a notícia estava incomodando. Muitas vezes diz ser crentes são apóstatas, são blasfemadores, Aleluia. murmuradores, que somente criticam. Oh, Jesus. E não Glória ajudam. a Deus. É verdade, Pai. E Jesus, Meu Deus. naquela hora, quando ele fez aquela pergunta: quem são a minha mãe e meus irmãos? Aquelas pessoas que estavam ali disse: a tua mãe e os teus irmãos são mais importantes que nós. Agora Jesus vai deixar nós. Quantos que estavam ali e pensaram naquela hora: Jesus não vai terminar a mensagem, Jesus estava falando comigo e não vai terminar a mensagem porque alguém está chamando, a sua família está chamando. Aquela pergunta soou nos ouvidos daqueles que estavam ouvindo a mensagem de Jesus. Aleluia. Oh, glória! Jesus, aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Oh, Quantos que Jesus, ali naquele aleluia. momento se entristeceram? E agora, eu não vou ouvir o término da mensagem de Jesus. Porque aqueles que estão lá fora vieram atrapalhar o culto. Este homem, em vez de trazer uma mensagem de ânimo
veio trazer uma mensagem de desânimo. Por quê? Porque naquela hora as pessoas pensaram, creio eu, disseram: e agora? Eu não ouvi, terminou o discurso, estava tão bom, eu estava aprendendo, agora que meu coração estava amolecendo. Mas Jesus surpreende. Jesus quer te surpreender nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Jesus quer te surpreender nesta noite com seu Espírito Santo. E agora as pessoas ficaram talvez olhando para Jesus. Quem são mais importantes? Jesus não estava, os irmãos, ficam bem claro, Jesus não estava desprezando a sua família, mas ele estava colocando agora prioridade para o Evangelho. Porque terminava o culto, ele poderia ir lá falar com a sua mãe e com seus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Ele priorizava a mensagem que ele tinha começado e ele tinha que terminar. Todos ficaram naquela hora pensando: e agora? Mas não, Jesus disse: quem são? A minha mãe. E estendeu a mão para os discípulos e disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aqui estão, todos que estão aqui são minha mãe e meus irmãos. Oh glória! Oh Jesus, aleluia! Foram valorizados. Quantas vezes você é desvalorizado pelo homem? Mas eu quero dizer que Jesus te valoriza. Jesus te valoriza nesta noite. Naquela hora, aquelas pessoas que estavam ali ouvindo sentiram-se valorizados. Oh Jesus, aleluia! Mas eu estou sentindo valorizado agora. Eu estou sendo valorizado. Aleluia. Oh glória! Oh, aleluia! Ninguém aleluia, foi, Senhor. Ninguém era mais que ninguém naquela hora. A minha mãe e meus irmãos estão lá fora. Que esperem. Eu estou fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. Depois que eu terminar a mensagem, eu falo com eles. E agora, eis a minha mãe e meus irmãos. Mas tem um porém. Tem um porém. Para ser filho de Deus, para ser irmão do nosso Jesus, a minha mãe e os meus irmãos, o que tem que ser? O que diz a palavra? Porque qualquer que fazer a vontade do meu Pai, tem que fazer a vontade de Deus. Oh, tem que fazer a vontade aleluia. de Deus para ser filho de Deus. Tem que fazer. Glória e muitos a Deus, não aleluia. querem fazer a vontade de Deus. É verdade. Muitos Oh, não querem Jesus. fazer a vontade de Deus. E Aleluia. até Jesus fez a vontade de Deus. Vamos ler aqui em João no capítulo 6, versículo 38. Vamos ver o que diz. Olha o que Jesus disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, oh glória, Oh Jesus. e sim a vontade daquele que me enviou. Até Glória a Deus, aleluia. Jesus fazia a vontade de Deus. Até Jesus fazia a vontade do seu Pai. E nós, irmãos, muitas vezes não queremos fazer a vontade de Deus, não queremos fazer a vontade do Pai Celeste. E para encerrar, nos diz aqui no capítulo 12, versículo 2, vamos ler o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis
com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Devemos saber e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quantas vezes, irmão Décio, quantas vezes estamos na luta, no problema, estamos enfrentando uma batalha e nós dizemos: não aguento esta batalha, mas esta é a vontade de Deus. Esta luta que você está passando é a vontade de Deus, porque Jesus está te experimentando, para você provar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aqui em 1 João, no capítulo 2, versículo 17, nos diz: ora, o mundo passa, tudo passa, o mundo passa, o mundo, o pecado passa, com a sua concupiscência. Agora, aquele porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Oh, Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Você faz a vontade de Deus, você permanece para sempre. Glória a Deus, aleluia. Eternamente. Mesmo que o teu corpo aqui padecer nesta terra, você tem um galardão nos céus e permanecerá eternamente. Por quê? Porque você faz a vontade de Deus e não do homem. Em nome de Jesus. Convido a igreja para se colocar em pé.